Oi, 71 anos. A nossa aula de vídeo hoje vai ser na aula de estudo, certo? E a nossa aula de estudo, que é a terceira aula da semana, vai falar sobre flexão das pessoas e de número dos verbos, que nós estamos estudando, que eu já fiz até um outro vídeo na semana passada sobre isso. Então ele fala a folhinha o seguinte: flexão de pessoa e número. Associa o verbo a uma pessoa do discurso. Lembrando que as pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós e eles, certo? Então aí, como aproveitando a campanha publicitária das geleiras, né, do derretimento das geleiras, ela está usando o verbo derreter, da segunda conjugação, e aí ela põe primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu derreto. Segunda, tu derretes. Terceira, ele ou ela ou você derrete. Depois vem as do plural. Nós, que é a primeira pessoa do plural, derretemos. Vós, segunda pessoa do plural, quase nunca usada, derreteis. Ele, ela, eles, elas ou vocês derretem, certo? Então, essas são as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Eu estou falando eu, que é a pessoa que fala. Segunda pessoa é com quem se fala. É tu. No sul do Brasil, por exemplo, usa-se tu. Tu vais, tu ficas. Mas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, usa-se o pronome você, que é originalmente da terceira pessoa e não da segunda, como se fosse um pronome da segunda, que é o você. Você vai, você fica. Então, é uma peculiaridade local de alguns estados do Brasil, que usam você, que é um pronome de tratamento da terceira pessoa do singular, como uma pessoa do discurso, a segunda pessoa do discurso, no lugar de tu. E a terceira pessoa do discurso é o com quem, aliás, com quem não, de quem, com quem é a segunda, de quem se fala. E aí é o ele, elas, né? Aí depende do que você tá falando, se é com uma pessoa do sexo masculino, ou sobre uma pessoa do sexo masculino, né? Ou sobre uma pessoa do sexo feminino. E aí depois, a outra coisa dessa aula de estudo é sobre a flexão de tempo. Os tempos são presente, passado e futuro. Isso de uma forma geral. O presente, né, que é a ação simultânea, a ação que está acontecendo no momento da fala. O passado, que no verbo a gente não chama passado, só quando a gente é criancinha lá no primário, ele tem um sinônimo de pretérito, que é o passado, o que já aconteceu antes do momento da fala, e o posterior, que é o que ainda poderá ou vai acontecer, que vem depois da fala, ainda vai acontecer depois do momento da fala, que é o futuro, tá? Bom, e aí vem a flexão de modo, que eu já falei e vou falar de novo. São 3 modos: modo indicativo, que é o modo da certeza, né? Eu irei ao cinema amanhã. Pode ser até que eu não vá, mas eu tenho certeza que eu vou, né? O modo da suposição, da hipótese, que é o modo subjuntivo, né? É preciso que você estude. Que você estude é preciso, mas isso não significa que há uma possibilidade de você estudar, há uma hipótese de que você deve estudar, mas não obrigatoriamente que você vai estudar. Então, é o modo da incerteza. E da ordem pedido e súplica, que é o do imperativo. Saia daí, por favor, apaga a luz. Ó Deus, ajudai aqueles que precisam, né? Bom, depois disso nós temos os verbos, se agrupam em 3 conjugações que nós já vimos. As conjugações são ditas pelas vogais temáticas, A, E e O, certo? Elas são identificadas
vogal temática. Vogal temática A da primeira conjugação, vogal temática E da segunda conjugação e vogal temática I da terceira conjugação. Só existem 3 conjugações, lembrando-se que o verbo por, compor, depor, que são verbos derivados do verbo por, são da segunda conjugação por causa do ponere, poere, poer, por. A vogal temática do verbo por não é o, é e. E ela aparece em alguns tempos verbais como o imperfeito do subjuntivo. Pudesse, pudesses, pudesse, o aparecendo antes da terminação, que é a vogal temática da segunda conjugação. Por isso, ele é o verbo da segunda conjugação, certo? Bom, então nós temos 3 conjugações. Esse a gente fala terminado em ar, ir, mas na verdade esse R é a desinência do infinitivo, tá? E ela vai aparecer nas 3 conjugações, R, R, R. Quem vai diferenciar as conjugações não é o ar, R, é a vogal temática que eu acabei de falar, o A, o E, o I, o O. E aí, eles dão 3 exemplos de cantar, vender e partir, que são verbos regulares, né? Verbos que são considerados paradigmas, isso é, modelos de conjugação, quando eles são conjugados, né? Modelo dele de ser conjugado, todos os outros verbos regulares vão seguir a mesma terminações e o radical não se altera em hora nenhuma, que não é o caso, por exemplo, do verbo por, que é um verbo ultra irregular. Gente, isso é que é a nossa aula de estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida é só me chamar, perguntar pelo WhatsApp, perguntar no mural, perguntar na própria aula, que eu responderei, tá bom? Beijos, tchau!